Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Eu creio que a internet caiu, que, glória a Jesus, a live encerrou aqui, irmão. Glória a Deus. A internet hoje está uma bênção. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai Senhor, irmão Luiz. Pai Senhor para todos. Agora dá para ver o Senhor agora. Agora sim, né? Agora sim. A live encerrou, não sei por quê, qual foi o motivo, depois eu vejo aí. Mas, glória a Deus, ainda bem que o Senhor está aí. O Senhor já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Pronto. Qualquer problema você comunica. Primeiro que tudo, quero agradecer pelo convite, né, honroso que me fizeram de estar aqui participando dessa live, dessa transmissão e deste culto, né? Porque na realidade é um culto a Deus que nós estamos prestando nessa noite de maneira diferente. Não estamos presentes na presença física, mas estamos nessa presença virtual, né? E eu acredito que desde o momento que foi aberto esta live com oração, Deus ele tem estado presente. Então, olha só, eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos que está lá no Salmo de número 18, no versículo 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 18, versículo 31 ao 34. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos o versículo de número 34 e ler novamente, quando diz: adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. O salmista Davi, aqui ele está dizendo, está falando que o Senhor Deus, ele é quem adestra as nossas mãos para o combate, para a peleja. Existem vários tipos de peleja, de combate, de lutas, mas nesta noite, Deus colocou no meu coração para me compartilhar com vocês uma luta que faz parte da vida cristã, uma luta que todo cristão ele trava, que são as nossas batalhas espirituais. Então, nesta noite, se você puder, tiver aí uma caneta e quiser anotar algumas referências que eu irei deixar aqui, você pode anotar aí na sua casa. Irmãos, o cristão ele passa por batalhas espirituais. E as batalhas espirituais, elas são reais. Mas para nós entendermos as batalhas espirituais, nós primeiro temos que partir do princípio espiritual, é claro. E saber que existe a realidade bíblica de dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. O reino da luz é o reino de Deus. É o reino da bondade, do amor. Este reino de Deus, ele está em várias referências na Bíblia. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus falou do reino de Deus também em Mateus capítulo 12, versículo 28. Em Mateus capítulo 19, versículo 24. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus pregava o reino de Deus, né? Anunciava o arrependimento.
Em Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21, Jesus diz que o reino de Deus não tem aparência externa, mas sim o reino de Deus está dentro de cada crente, de cada cristão. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e é alegria, gozo no Espírito Santo, né? Então, o que é que nós vemos? É que esse reino de Deus, ele é real, ele existe. A Bíblia mostra. E nós temos a Bíblia como a nossa verdade, o nosso ponto de fé, né? A Bíblia fala em João capítulo 17, versículo 17, o próprio Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. Então, se nós cremos nessa verdade que é a palavra de Deus, nós temos que crer na realidade que ela traz sobre a questão do reino, né? Então, o reino de Deus, ele é real, mas também o reino das trevas, ele é real, né? O reino de Satanás, ele é real. E esse reino do inimigo, ele é mostrado também em várias partes da Bíblia. Por exemplo, em Lucas capítulo 11, versículo 18, ele é mostrado quando os fariseus acusavam Jesus de expulsar os espíritos malignos por Beelzebul, príncipe dos demônios, né? E príncipe vem de quê? Vem de reino, né? A Bíblia fala também em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Deus, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, novamente vem aí, né, a menção de reino das trevas. Mateus também, capítulo 10, versículo 25, né? Jesus é chamado de um homem que estava se passando por Beelzebul, príncipe dos demônios. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, também vem falar sobre este reino, diz que a nossa batalha não é carnal, ela é espiritual, né? Então, qual a origem do reino das trevas? Nós vemos que a origem, né, desse reino das trevas, ele é justamente a pessoa de Satanás, que ele, segundo o que a Bíblia registra em Isaías 14, a partir do versículo 12, lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 11 ao 19, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 3, vai dizer que Satanás, cujo nome significa inimigo, né, ele era, na realidade, um anjo de luz no céu. Ele era maestro do coral do céu. Se você ler lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, você vai ver que ele tem um intento, ele diz, subirei, farei o meu trono acima do trono de Deus, e é aí onde começa a queda do inimigo, né? Que até então não era inimigo, até então era um anjo de Deus. Era um querubim ungido, né? Dotado para a função do louvor. Mas ele se rebelou contra Deus, ele deixou entrar no coração dele o sentimento de soberba. Esse sentimento de soberba que, infelizmente, muitas vezes há na vida de muitas pessoas, né? De pensarem que não precisa de Deus, de pensar muitas vezes que é autossuficiente, né? Olha só, irmãos, e ao vermos essa origem desse reino das trevas, nós iremos compreender que o reino de Deus é real e o reino das trevas é real. E a partir daí nós compreendemos qual é a natureza da nossa batalha. A nossa batalha, ela tem uma natureza, e uma natureza espiritual. Primeiro, a nossa batalha, ela é contra o diabo e seus anjos, contra o reino das trevas. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o diabo, ele é o Deus deste século, né? A Bíblia diz lá em Efésios, e eu quero compartilhar com vocês, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, quando a palavra diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja o que a palavra diz, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo, que estava escrevendo esse texto, ele vivia um contexto histórico da sua época, em que os reinos eles tinham exércitos, em que um exército ia contra o outro, corpo a corpo, né? Não usava nem ferramentas como hoje existe, bombas e tudo mais que existe nos dias de hoje. Não, a batalha era corpo a corpo mesmo naquela época. E o apóstolo Paulo diz, não, gente, agora a nossa batalha não é contra carne e sangue, né? Mas a nossa batalha é mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. E ele não diz somente o príncipe, ele fala em príncipes. Quer dizer, o reino do inimigo, ele é um reino organizado, né? É um reino organizado para destruir o quê? A criação de Deus, que é o homem, que são as pessoas. Então, isso é o que a Bíblia nos mostra. Não é um livro qualquer, né? Não é um segmento de uma seita. É o que a palavra de Deus nos mostra. Nós estamos, irmãos, em meio a uma guerra espiritual. Então, olha só, a natureza desse reino é espiritual, o inimigo principal, Satanás. Mas existe outro inimigo, né? Que é o mundo. O mundo como sistema, não o mundo pessoas, o mundo natureza, animada e inanimada, não. É o mundo sistema. É um sistema corrupto, um sistema que faz as pessoas acreditarem que muitas vezes é mais vantajoso roubar, matar, enganar, ser fraudulento, né? O crime, como diz uma frase aí fora, muitas vezes na boca de pessoas que têm essa ideologia mundana, muitas vezes elas falam o crime termina compensando, né? E esse sistema que Deus, ele usa a igreja do Senhor de joelhos para lutar contra esse sistema. E cada cristão, ele passa uma luta internamente, né, contra esse sistema mundano. De forma que o apóstolo João, ele escrevendo à igreja, lá no capítulo 2 de 1 João, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aí Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Né? E ele diz, se alguém se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, porque esse sistema leva o homem para distante de Deus. Então veja bem, irmãos, a Bíblia diz também lá em Romanos, né, capítulo de número 12, versículo 2, versículo 1 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? O capítulo de número 12 de Romanos, versículo 2. Então veja bem, para a gente ser breve, um outro inimigo que nós temos que enfrentar é a nossa própria natureza, a nossa própria carne. Quando o diabo se rebela contra Deus, quando ele consegue levar a terça parte dos anjos, né? E eles são expulsos ali, e é nesse momento, se você presta atenção na leitura bíblica, você vai ver quando Jesus lá está falando dos tempos vindouros, do futuro, quando ele diz assim que chamará os salvos para o reino de Deus, ele diz assim, vinde, benditos de meu Pai, entrai para o descanso eterno que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E para aqueles que não procuraram ao Senhor, não procuraram consertar suas vidas de acordo com a palavra de Deus, ele dirá, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está criado para o diabo e seus anjos. Então, se você prestar atenção ali, o inferno não foi criado para o homem. O inferno ele é criado para o diabo e seus anjos, no mesmo instante que eles se rebelam contra Deus. O homem, em desobediência a Deus, ele passa a ser um seguidor
do inimigo, e ele passa a estar também na mesma situação de condenação. Mas Deus não cria o inferno para o homem, né? Porque nós temos pessoas que estão nos ouvindo e que irão ouvir essa live e de repente vão lançar essa pergunta: mas que Deus é esse que cria um inferno para o homem? Deus não criou o inferno para o homem. O inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. Mas aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, infelizmente, se colocam na mesma condição. Então veja bem, irmãos, este mundo, né, este sistema provocou na natureza humana o que é a entrada do pecado na natureza humana. E aí todos os homens foram contaminados e você vai ver que, né, vai acontecer o quê? O pecado passa a todos os homens. Desde então a natureza, ela passa a ser impregnada do pecado e aí as pessoas passam a seguir o rumo de suas próprias vontades carnais. E aí o que é que você vai ver a palavra de Deus nos orientando a que? Nascer de novo. Isso foi o que Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3, disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E o que é que nós iremos ver na palavra do Senhor? Nós iremos ver que é necessário também, para que você vença, você nasça de novo. Está lá em 1 João, eu quero compartilhar aqui com vocês. 1 João, capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, e no versículo de número 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, aquele que é nascido de Deus, ele conserva-se a si mesmo. Como é que ele conserva-se a si mesmo? Renunciando os desejos carnais. Como é que eu posso fazer isso? Jesus diz em Marcos, capítulo 8, versículo 34, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É a primeira condição. Tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E o versículo 8 do capítulo 5 de Romanos diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E você vai ver a inclinação da carne lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, você vai ver que o apóstolo ali, que escreve a carta dos Gálatas, ele faz uma série de coisas provenientes dessa natureza carnal. Essa natureza que nos leva para longe de Deus. Mas o que fazer? Como vencer todo esse sistema, para a gente encerrar? Como vencer toda essa estrutura, né? Só há uma maneira. Primeiro, devemos entregar-se totalmente ao senhorio de Cristo, elevando os nossos pensamentos a Deus. Só o senhorio de Cristo na nossa vida. Só Cristo, nós permitindo que Ele seja o Senhor da nossa vida. Porque muitas pessoas aceitaram a Jesus já, creem em Jesus como seu Salvador, mas precisam crer nele como seu Senhor. E ter o Senhor como Senhor da sua vida não é somente dobrar os joelhos uma vez na igreja e fazer essa confissão. Não é simplesmente assim. É todos os dias você saber que tem uma batalha a ser travada. E você colocar a sua vida à disposição do senhorio de Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo de número 4, né, que nós devemos elevar o nosso pensamento cativo a Cristo. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essas fortalezas que eu falei agora há pouco. Aí diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento ou entendimento à obediência de Cristo. Então, só assim nós iremos conseguir vitória, levando cativo todo o entendimento a Cristo, ou seja, nossos pensamentos, as nossas ações. Outra coisa, resistindo ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: humilhai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que nós podemos vencê-lo ainda? Pela palavra do Senhor. Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus, naquela tentação, todas as vezes que foi tentado, não foi só ele venceu com a palavra de Deus. Aleluia. Em relação ao mundo, como é que nós podemos agir? Não nos conformando com o mundo, como a Bíblia diz em Romanos 12, 2, como já citei, né? Não se conformar com o mundo. E interessante que eu quero deixar aqui claro, antes de encerrar, que é interessante que o diabo, a Bíblia chama ele de astuto, e na realidade ele é. Por quê? Porque os nossos inimigos, irmãos, eles são antigos, mas eles mudam. Ele muda a forma de operar, né? Ele muda a forma de agir. O nosso inimigo, eu posso dizer que ele vem acompanhando todas as tecnologias. E eu serei um herege aqui se disser que foi ele que criou. Não, de jeito nenhum. Não foi ele que criou. Foi Deus que deu sabedoria ao homem. Mas com certeza ele vem acompanhando todos os avanços. E ele vem usando esses avanços para destruir, com certeza, a natureza humana e o ser humano. Então, o que é que acontece? Para a gente encerrar, com relação ao mundo ainda, né? A gente fazer a diferença. Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz: então vereis outra vez a diferença. Você que entregou a sua vida a Cristo, eu que entreguei, eu tenho que acordar todos os dias e dizer: hoje é mais um dia que eu preciso fazer a diferença. É mais um dia que eu preciso fazer a diferença, por quê? Porque a Bíblia diz, Mateus 5, versículo 13, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E com relação à carne, primeiro negasse, como já falei, depois fortalecesse no homem interior. Efésios capítulo 3 vai dizer isso, né? Fortalecendo, confirmando o nosso homem interior, que significa o quê? O nosso lado espiritual, o nosso lado espiritual, aquilo que nos liga a Deus, que é o nosso espiritual. E fazendo mais o quê? Ocupar a nossa mente com aquilo que é de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai falar isso, né? Vai dizer que nós temos que ocupar a nossa mente. Depois você pode ler, você pode conferir. Então, a todo momento, isso é o que devemos fazer para vencer na nossa vida espiritual, porque a batalha dos últimos dias tem sido essa. Nós poderíamos estar falando aqui de vitória na vida profissional, de vitória na vida financeira, mas a mais importante é a vitória espiritual, porque eu quero te dizer que você que está nos ouvindo se você conseguir ser um vencedor na tua vida espiritual, as demais coisas, Deus vai cuidar de tudo, né? Basta você colocar a tua vida debaixo das mãos de Deus. E com certeza Deus vai dar direcionamento a você para todas as demais áreas da tua vida, né? Então, muitas pessoas estão hoje com dinheiro no bolso, com aparentemente uma vida estável, mas infelizmente amarguradas, estão passando aí por várias coisas, principalmente nesses tempos de pandemia. Mas é hora de nós batalharmos espiritualmente. Então vamos à batalha, em nome de Jesus. A vitória é nossa, porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, versículo 57, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Amém, glória a Deus. Eu queria só, Renato, dá tempo de uma ração? Oi? Dá tempo para uma rápida oração? Dá sim. Fica à vontade, meu irmão. Pronto, eu queria fazer uma oração porque, como eu já disse no início, né? Estamos numa live, numa rede social, mas para mim é um culto, né?
E eu creio que para todos aqueles que entraram e estão ouvindo atentamente aí, continua sendo um culto. Então, neste momento, eu queria que nós orássemos por todos os cristãos no mundo todo, e até aqueles que não são cristãos, para que possamos vencer essa batalha, possamos triunfar, porque essa batalha vai até o último suspiro de vida que tivermos aqui na terra, porque sabemos que aquele que está em Cristo não morre, porque no dia que sairmos dessa esfera material, humana, nós iremos para uma esfera espiritual. Então, vamos orar para que o Senhor esteja abençoando cada um que participou e que venha participar e venha agir na vida de cada um. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, te cultuando de maneira diferente. Mas, ó Deus, eu creio que a tua presença, ela se faz, ó Deus. Ela está tanto aqui onde estou, quanto na casa de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo esta live. Ainda, Pai, que esta pessoa, ela ainda não tenha tido um encontro real contigo. Mas, Senhor, nesta noite, visita ela, visita a família dela, abençoa ele, Pai, nesta noite. E em nome de Jesus, Senhor, dá, Pai, sabedoria para que nós venhamos enfrentar, batalhar, Pai, e vencer todas as lutas, ó Pai. Porque nós sabemos que nós, com o Senhor, iremos triunfar, e iremos, ó Deus, vencer, ó Deus, esta batalha. Porque o teu sangue vertido na cruz do Calvário é a garantia da nossa vitória, Senhor. Em nome de Jesus, restaura famílias, restaura vidas, restaura corações, Pai, nesta noite, para a glória do teu nome, nós te pedimos. Amém. Amém, glória a Jesus. Que palavra, hein, irmão Luiz? Que Deus continue abençoando o Senhor, glória a Deus. Eu acredito que muitas pessoas que ouviram essa palavra, que vão ouvir, glória a Deus, vai se fortalecer para continuar seguindo a Cristo e permanecendo firme na presença de Deus. Porque, glória a Deus, precisamos de palavras como essa, que, glória a Jesus, que nos que nos faça caminhar, que nos faça acreditar e confiar no Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Desde já eu quero agradecer ao irmão pela disponibilidade, por tirar parte do seu tempo e nos ajudar aqui nessa live. Glória a Jesus. E que os irmãos que ouviram essa palavra, que guardem essa palavra que o irmão Luiz acabou de ministrar, que é muito importante para a nossa vida como cristão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar, irmão Luiz, o Senhor, grandemente, a vida da sua família, e que o Senhor continue assim, pregando a palavra do Senhor com a simplicidade do Senhor e falando tudo que Deus coloca no coração do Senhor. Amém? Amém. Peço desculpa aí pelo infortúnio no começo, mas graças a Deus depois tudo foi restabelecido. Não, irmão. A gente sabe que a nossa internet é assim mesmo, sabe? É uma bênção. Eu já vou confortando os irmãos na live inteira. Eu já vou dizendo, irmão, tenha paciência, nossa internet é uma bênção. E quando está chovendo, a bênção é em dobro. Glória a Deus. Quando começa a chover. Viu? Que Deus possa abençoar o irmão mais uma vez. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, que palavra abençoada, né? Que palavra que nos toca realmente. Essa palavra do irmão Luiz. Bom, irmãos, o irmão Luiz já orou. Então, só falta agradecer ao nosso pastor, o pastor João Francisco, pelo apoio e pela confiança que nos confiou a estar aqui na frente desse trabalho e fazendo essa live todos os domingos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou um pouco do seu tempo para cultuar o Senhor e nos acompanhar aqui. Deus possa abençoar cada um de vocês e que dê uma boa semana e uma boa noite de sono a cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.